Os dedos dela roçaram contra minha gola e eu esqueci como respirar. Pare de encarar meus lábios assim, ela sussurrou. A voz dela era tão quieta que eu quase não a ouvi no corredor vazio. Se você continuar olhando para mim desse jeito, eu vou. Ela não terminou. As palavras apenas pairaram ali entre nós, fazendo o ar parecer denso e estranho. Eu estou me adiantando. Deixe-me voltar. Meu nome é Ethan Parker e eu tenho 39 anos de idade. Naquela manhã, eu acordei às 5h30. Embora meu alarme não estivesse programado para tocar até às 6h, não consegui dormir. Meu estômago sentiu como se eu tivesse engolido um saco de pedras. Hoje era a entrevista que poderia finalmente puxar minha vida junta. Pelos últimos 6 anos, eu tinha sido freelancer como consultor de marketing. Soa mais chique do que era. Na maioria dos dias, eu trabalhava do meu pequeno apartamento, me esforçando para encontrar clientes, me perguntando se eu faria o aluguel. Alguns meses eram bons, a maioria estava apenas ok, alguns eram terríveis. Eu estava cansado da preocupação constante, cansado de nunca saber como seria o próximo mês. A Phoenix Dynamics estava contratando um diretor de marketing. Quando eu vi a vaga de emprego, minhas mãos realmente tremeram enquanto eu preenchi o formulário de inscrição. Esta não era qualquer empresa. Eles tinham crescido do nada para um grande jogador no desenvolvimento de tecnologia na última década. O salário que eles listaram era mais do que eu tinha feito no meu melhor ano de freelance. Os benefícios incluíam seguro de saúde real, um plano de aposentadoria e 3 semanas de férias. Eu passei 2 semanas me preparando para esta entrevista. Eu estudei tudo sobre a Phoenix Dynamics. Eu pratiquei respostas para perguntas comuns até que eu pudesse dizê-las em meu sono. Eu comprei um terno novo porque o meu velho tinha uma mancha de café na manga que não saía não importa quantas vezes eu tentasse. Parado em frente ao espelho do meu banheiro naquela manhã, eu dei um nó na minha gravata 3 vezes antes de acertar. Minhas mãos não paravam de tremer. Eu continuava dizendo a mim mesmo para me acalmar, mas isso só piorava. O edifício da Phoenix Dynamics ficava no centro, todo de vidro e aço, alcançando o céu como se estivesse tentando tocar as nuvens. Eu cheguei 45 minutos cedo e sentei no meu carro, repassando minhas anotações mais uma vez. Exatamente às 8h15, eu passei por aquelas enormes portas da frente. O lobby era lindo. Pisos de mármore, móveis modernos, enormes janelas que deixavam entrar feixes de luz. Uma mulher amigável na recepção marcou meu nome de uma lista e me direcionou para o 11º andar. A viagem de elevador pareceu que levou uma eternidade. Quando as portas se abriram, outra recepcionista me cumprimentou e me levou por um longo corredor. Meus sapatos novos beliscavam meus pés a cada passo. Nós passamos por escritórios com paredes de vidro, salas de conferência cheias de pessoas em reuniões, uma parede inteira coberta com prêmios e capas de revista apresentando a empresa. Você pode esperar aqui, a recepcionista disse, gesticulando para uma pequena área de assentos fora de uma grande sala de reuniões. Senhorita Castillo estará com você em breve. Senhorita Castillo, Adriana Castillo, a própria CEO, ia fazer parte do meu painel de entrevista. Minha boca secou. Eu tinha lido sobre ela em revistas de negócios e a tinha visto citada em artigos. Aos 41, ela tinha construído esta empresa de quase nada. Pessoas a chamavam de brilhante, durona, visionária. Eu sentei e imediatamente me levantei. Muito nervoso para sentar quieto. Eu caminhei até a janela e olhei para a cidade abaixo. Lá de cima, os carros pareciam brinquedos. Pessoas nas calçadas eram pequenos pontos se movendo em padrões que apenas eles entendiam. Sua gravata está torta. Eu me virei. Ela estava parada bem ali. Adriana Castillo, de alguma forma ainda mais impressionante pessoalmente do que em fotos. Ela vestia um terno azul escuro que parecia custar mais do que todo o meu guarda-roupa. Os olhos dela eram afiados, do tipo que pareciam ver tudo. Senhorita Castillo, eu consegui dizer. Minha voz saiu mais alta que o normal. Eu sou Ethan Parker. Eu sei quem você é.
Ela caminhou em minha direção, a mão dela estendida. Eu a apertei, tentando não pensar em quão suada minha palma provavelmente estava. A pegada dela era firme e confiante. Seu portfólio impressionou a todos no comitê. Obrigado pela oportunidade. Eu podia sentir minha gravata sentindo-se errada contra minha gola agora que ela tinha mencionado isso. Eu resisti ao impulso de mexer nela. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, me estudando. Você parece nervoso. É tão óbvio. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. Sua gravata está te estrangulando e você tem ajustado ela a cada poucos segundos desde que eu me aproximei. Posso? Antes que eu pudesse responder, ela se aproximou, muito mais perto. O perfume dela me alcançou primeiro. Algo sutil que me lembrou de hotéis caros onde eu nunca tinha ficado. Então as mãos dela estavam na minha gola, os dedos dela frios contra meu pescoço enquanto ela afrouxava o nó. Primeiras entrevistas podem ser estressantes para os nervos, ela disse. A voz dela tinha mudado de alguma forma, ficado mais suave, mas eu revisei seu trabalho pessoalmente. Você está aqui porque merece estar. Eu deveria ter estado ouvindo as palavras dela. Eu deveria ter estado pensando na entrevista me esperando a apenas alguns pés de distância. Em vez disso, eu estava subitamente ciente de quão perto ela estava parada. Como as mãos dela se moviam com facilidade praticada, arrumando o que eu tinha bagunçado. Como os olhos dela se focavam na gravata com total atenção. Quando ela olhou para cima, nossos rostos estavam talvez um pé de distância. Os olhos dela encontraram os meus e algo mudou no ar entre nós. Não conseguia desviar o olhar. Meu olhar caiu para os lábios dela sem que eu quisesse que acontecesse. Ela ficou completamente parada. As mãos dela pausaram na minha gola. Foi quando ela sussurrou isso. Pare de encarar meus lábios assim. A voz dela era quase inaudível. Se você continuar olhando para mim desse jeito, eu vou esquecer que estamos parados no corredor da minha empresa 5 minutos antes da sua entrevista. O momento se estendeu para sempre e terminou em um piscar de olhos. Adriana deu um passo para trás, sua máscara profissional deslizando de volta para o lugar tão suavemente. Eu quase me perguntei se eu tinha imaginado o que acabou de acontecer. Quase. Mas meu coração ainda estava acelerado e eu ainda podia sentir o fantasma dos dedos dela na minha gola. O painel de entrevista está pronto, ela disse, a voz dela de volta ao negócio nítido. Eu a segui para a sala de reuniões em 1 dias. 3 outras pessoas sentaram ao redor da longa mesa. Adriana os apresentou como o chefe de operações, o diretor financeiro e o atual gerente de marketing que eu estaria substituindo. Todos apertaram as mãos. Todos sorriram. Tenho certeza que eles me disseram os nomes deles, mas meu cérebro estava muito embaralhado para se segurar a eles. A próxima hora passou em um borrão. Eles me fizeram perguntas e de alguma forma eu as respondi. Palavras saíram da minha boca sobre estratégia de marca, campanhas digitais, análise de mercado. Eu mostrei a eles exemplos do meu portfólio. Eu expliquei minha abordagem para construir relacionamentos com clientes. Alguma parte profissional distante do meu cérebro estava aparentemente ainda funcionando, mesmo que o resto de mim continuasse reprisando aqueles poucos segundos no corredor. Adriana sentou à cabeceira da mesa fazendo as perguntas mais difíceis. Ela desafiou minhas suposições, me empurrou para pensar mais fundo, me fez defender minhas ideias. Mas toda vez que eu olhava na direção dela, havia algo nos olhos dela que não estava lá antes. Ou talvez eu estivesse apenas vendo o que eu queria ver. Me conte sobre uma campanha que falhou, ela disse em um ponto. O que deu errado e o que você aprendeu? Eu respirei fundo. A maioria das pessoas mentia em entrevistas, tentava girar suas falhas como sucessos escondidos, mas algo me fez dizer a verdade. 2 anos atrás, eu consegui meu maior cliente de todos. Uma cadeia de restaurantes queria fazer um rebranding completo. Eu estava tão animado para me provar que não ouvi o que eles realmente precisavam. Eu empurrei minha visão em vez de entender a deles. 3 meses depois, eles me demitiram. Eu perdi o cliente, minha confiança,
e quase perdi meu apartamento porque eu não conseguia fazer o aluguel. A sala estava quieta. O CFO escreveu algo. O chefe de operações franziu a testa. Adriana inclinou-se para a frente. O que você aprendeu? Que ser inteligente não importa se você não está ouvindo. Que o melhor marketing do mundo é inútil se está resolvendo o problema errado. Eu aprendi a fazer mais perguntas e falar menos, a colocar meu ego de lado e focar no que o cliente realmente precisa, não no que eu acho que eles deveriam querer. Ela assentiu lentamente. Boa resposta. A entrevista terminou 20 minutos depois. Todos me agradeceram por ter vindo. O chefe de operações me acompanhou de volta ao elevador, fazendo uma pequena conversa sobre o tempo e o tráfego. Eu assenti e sorri e disse coisas apropriadas enquanto minha mente girava em círculos. O que eu estava pensando? Eu tinha encarado os lábios da minha potencial chefe durante uma entrevista de emprego. Ela tinha me chamado a atenção sobre isso. Eu provavelmente acabei de arruinar qualquer chance que eu tinha nessa posição. Eles estavam provavelmente rindo de mim no segundo em que as portas do elevador fecharam. Eu dirigi para casa em uma névoa de constrangimento e confusão. Meu apartamento parecia menor que o normal quando eu entrei. Eu joguei meu paletó sobre uma cadeira e afrouxei aquela gravata amaldiçoada, puxando-a completamente e jogando-a do outro lado do quarto. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase não. É Ethan Parker? Uma voz de mulher, não a de Adriana. Sim, falando. Aqui é Jennifer do RH da Phoenix Dynamics. Estou ligando com algumas notícias sobre sua entrevista hoje. Meu estômago caiu. Aqui vem. A rejeição educada. Obrigado pelo seu tempo, mas nós decidimos ir em uma direção diferente. Gostaríamos de oferecer a você a posição de diretor de marketing. Eu parei de respirar. Me desculpe. O quê? O painel ficou muito impressionado com sua apresentação e experiência. Gostaríamos de estender uma oferta. O salário é de 75 mil anualmente mais benefícios e uma estrutura de bônus por desempenho. Posso enviar por e-mail a carta de oferta formal? Sim. Sim, absolutamente. Obrigado. Eu estava balbuciando. Agora, quando eu começaria? Gostaríamos que você começasse em 2 semanas se isso funcionar com sua agenda. Você precisará completar alguma papelada e verificações de antecedentes primeiro. Nós conversamos por mais alguns minutos sobre logística e detalhes que eu mal absorvi. Quando eu desliguei, eu apenas fiquei ali na minha sala de estar olhando para nada. Eu consegui o emprego. Apesar de tudo, apesar daquele momento no corredor, apesar de provavelmente ter feito um papel de completo tolo, eu consegui o emprego. Aquela noite, eu não consegui dormir. Eu continuei reprisando o dia inteiro. As perguntas da entrevista que eu tinha respondido, as reações do painel, mas principalmente eu continuei voltando para aqueles poucos segundos quando Adriana Castillo tinha estado perto o suficiente para tocar. As mãos dela na minha gola, o aviso sussurrado dela pairando no ar entre nós, parou de encarar meus lábios assim. O que ela tinha querido dizer com isso? Era apenas um limite profissional? Uma chefe colocando um funcionário no lugar dele antes mesmo de ele ser contratado? Ou havia algo mais naquelas palavras? Algo que eu não tinha imaginado. 2 semanas depois, eu passei por aquelas mesmas portas de vidro para meu primeiro dia na Phoenix Dynamics. Desta vez, eu não era um candidato nervoso à entrevista. Eu era um funcionário. Eu tinha uma mesa, um login de computador, um endereço de e-mail da empresa. Jennifer do RH passou a manhã me acompanhando pela orientação, me mostrando onde tudo estava, me apresentando a pessoas cujos nomes eu tentei desesperadamente lembrar. Adriana estava em reuniões o dia todo. Eu a vi uma vez do outro lado da cafeteria no almoço, cercada por pessoas em ternos caros. Ela estava falando, gesticulando com as mãos, completamente em seu elemento. Ela não me viu, ou se viu, ela não reconheceu. Minhas primeiras semanas passaram em um turbilhão.
Havia muito a aprender. A estratégia de marketing atual da empresa, sua base de clientes, campanhas em andamento, dinâmica de equipe. Eu me encontrei com as pessoas com quem eu estaria trabalhando, ouvi as ideias delas, comecei a formar minha própria visão de para onde poderíamos ir. Eu era bom neste trabalho. Eu tinha esquecido o quanto eu gostava disso quando eu não estava constantemente preocupado com dinheiro. Ter um salário fixo, saber que eu poderia pagar o aluguel e comprar mantimentos sem verificar meu saldo bancário primeiro. Isso liberou espaço no meu cérebro para a criatividade. Eu mal via a Adriana. Nós nos cruzávamos nos corredores às vezes. Ela acenava com a cabeça. Eu acenava de volta. Uma vez acabamos na mesma reunião de equipe, mas ela estava liderando a discussão e eu estava apenas lá para ouvir e aprender. Profissional, distante, como se aquele momento antes da minha entrevista nunca tivesse acontecido. Talvez não tivesse, talvez eu tivesse construído isso na minha cabeça em algo que não era. 3 meses depois, eu lancei minha primeira grande campanha, um rebranding completo para uma das linhas de produtos em dificuldade da Phoenix. Eu tinha passado semanas na apresentação, refinando cada slide e praticando até que eu pudesse entregá-la sem anotações. A sala de conferências estava lotada de chefes de departamento e gerentes. Adriana sentou no fundo, seu rosto ilegível. Eu apresentei minha ideia, mostrei a pesquisa de mercado, os conceitos criativos, os números projetados. Quando eu terminei, a sala ficou quieta por um longo momento. Então Adriana falou: "Quando podemos começar?" A campanha foi lançada 6 semanas depois. Em 2 meses, as vendas subiram 30%. As pessoas começaram a vir até mim com perguntas, pedindo minha opinião sobre projetos. Meu nome apareceu em reuniões de estratégia das quais eu nem fazia parte. Eu estava deixando minha marca, construindo algo real. E se às vezes eu me pegava procurando por Adriana nos corredores, ou me perguntando o que ela pensava sobre meu trabalho, bem, isso era apenas ansiedade profissional normal sobre impressionar seu chefe. Foi o que eu disse a mim mesmo. De qualquer forma, trabalhar na Phoenix provou ser tanto desafiador quanto recompensador. Eu me joguei na revitalização da abordagem de marketing da empresa e, em meses, minhas campanhas estavam mostrando resultados mensuráveis. Eu interagi com a Adriana principalmente em reuniões de equipe, ambos mantendo o comportamento estritamente profissional. Se nossos olhos ocasionalmente mantiveram contato um momento por muito tempo, nenhum de nós reconheceu isso. 6 meses em minha nova posição, eu estava trabalhando até tarde, finalizando uma apresentação para um grande cliente potencial. A maior parte do escritório tinha esvaziado horas atrás. Eu esfreguei meus olhos cansados, salvando o arquivo antes de esticar meus braços acima da minha cabeça. "Você deveria ir para casa e descansar", veio a voz de Adriana da porta do meu escritório. Eu me assustei ligeiramente. "Senhorita Castillo, eu não percebi que você ainda estava aqui." "Adriana, por favor, é depois do horário de expediente." Ela entrou no meu escritório, elegante mesmo depois de um dia de 14 horas. A apresentação de Westfield. Eu assenti, apenas colocando os toques finais nela. "Eu queria te dizer que seu trabalho nestes últimos meses excedeu até mesmo minhas expectativas." Ela se encostou na minha mesa, mais perto do que ela tinha permitido a si mesma estar desde aquele dia no corredor. "O conselho está extremamente satisfeito. Obrigado. Isso significa muito vindo de você." Ela ficou quieta por um momento, então perguntou algo inesperado. "Você se arrepende de ter pegado este emprego?" A pergunta me pegou de surpresa, nem por um segundo. "Por que você perguntaria isso? Eu vejo o quão duro você trabalha. Quantas noites tardias você dedica?" Ela olhou ao redor do meu escritório para as pilhas de materiais de campanha e pesquisa. "Eu me preocupo às vezes que estou pedindo demais da minha equipe." "Você não está", eu disse firmemente. "Este é o primeiro lugar onde trabalhei, onde eu realmente me sinto valorizado, onde minhas ideias importam." Algo cintilou no rosto dela. "Eu sou Glow."
Eu tenho tentado construir a Phoenix de forma diferente de outras empresas. Eu observei meu pai administrar seu negócio como uma máquina, tratando pessoas como peças substituíveis. Eu prometi a mim mesma que nunca faria isso. Foi a coisa mais pessoal que ela tinha compartilhado comigo desde a entrevista. Ele deve ter sido bem-sucedido, porém. Oh, ele foi incrivelmente bem-sucedido. Construiu um império. A voz dela ficou distante, mas ele perdeu cada momento importante da minha vida fazendo isso. Cada peça escolar, cada formatura, cada conquista. Ele estava sempre no escritório ou em uma viagem de negócios. Sinto muito. Isso deve ter sido difícil. Ela encolheu os ombros, mas eu podia ver a velha dor nos olhos dela. Isso me ensinou o que não fazer. Quando eu comecei a Phoenix, eu jurei que o sucesso não teria que significar sacrificar todo o resto. É por isso que temos horários flexíveis, porque eu realmente encorajo as pessoas a irem para casa em horários razoáveis. Ela olhou para mim de forma significativa. Algo que você claramente ainda não aprendeu. Eu ri. Ponto justo. Você tem alguém esperando por você em casa? Ela perguntou. Então, imediatamente pareceu perturbada. Sinto muito. Isso é muito pessoal. Eu não deveria ter perguntado. Não, está tudo bem. Eu disse, surpreso ao descobrir que eu queria dizer isso. Não há ninguém. Eu tive um relacionamento sério há alguns anos, mas não deu certo. Ela queria coisas diferentes do que eu queria. Depois disso, eu apenas me foquei na minha carreira. Adriana assentiu lentamente. Eu entendo isso. Eu fui casado uma vez, na verdade, quando eu tinha 28 anos. Minhas sobrancelhas se ergueram. Eu nunca tinha lido nada sobre isso nos artigos sobre ela. Durou menos de 2 anos, ela continuou. Ele não conseguia lidar com o fato de que minha empresa estava crescendo mais rápido do que a carreira dele. As discussões pioraram cada vez mais, até que finalmente nós dois admitimos que não estava funcionando. Ela encontrou meu olhar. Algumas pessoas não conseguem lidar com estar com alguém mais bem-sucedido do que elas. Isso soa solitário. Ela admitiu. Por muito tempo, eu me convenci de que estava bem sozinho, que Fênix era suficiente. Mas ultimamente ela se interrompeu, parecendo se corrigir. Eu deveria deixar você voltar ao trabalho. Espere, eu disse enquanto ela se movia em direção à porta. Você gostaria de tomar um café alguma hora fora do trabalho? Eu quero dizer, as palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Por um momento, ela apenas me encarou, e eu estava certo de que tinha cruzado uma linha que eu não podia descruzar. Então a expressão dela suavizou. Eu gostaria muito disso. Meu coração martelou no meu peito. Mesmo, mas, Ethan, você deveria saber que isso poderia complicar as coisas. Eu sou sua chefe. Há regras sobre este tipo de coisa. Eu sei, eu disse, mas eu também sei que eu não tenho conseguido parar de pensar em você desde o dia em que nos conhecemos. Desde que você arrumou minha gravata e me disse para parar de encarar seus lábios. Um sorriso brincou nos cantos da boca dela. Você se lembra disso? Cada palavra. Ela deu um passo de volta em minha direção. Para registro, eu não tenho conseguido parar de pensar em você também. Por que você acha que eu tenho sido tão cuidadosa para manter minha distância? E agora? Agora estou cansada de ser cuidadosa. Ela alcançou sua bolsa e puxou um cartão de visita, escrevendo algo no verso. Este é meu número pessoal. Me ligue neste fim de semana. Nós vamos descobrir a coisa do café. Eu peguei o cartão, nossos dedos roçando. Aquela mesma corrente elétrica que eu tinha sentido meses atrás correu através de mim. Eu vou. Bom. Ela se moveu para a porta novamente, então pausou. E Ethan, termine essa apresentação amanhã. Vá para casa, durma um pouco. Sim, senhora. Eu disse com um leve sorriso. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Boa noite, Ethan. Depois que ela saiu, eu fiquei sentado ali por um longo momento, olhando para o cartão de visita na minha mão. A caligrafia dela era caprichada, precisa, assim como tudo mais sobre ela. Eu salvei meu trabalho e desliguei meu computador. As palavras dela ecoando na minha mente. Ela tinha estado pensando em mim também.
Todo este tempo, eu tinha assumido que a atração era unilateral, algo que eu precisava ignorar pelo bem do profissionalismo. A viagem para casa parecia diferente aquela noite. As luzes da cidade pareciam mais brilhantes. O estresse usual do tráfego não me incomodou. Eu continuei reprisando nossa conversa. O jeito que ela tinha se aberto sobre o pai dela, o casamento falido dela, a solidão que ela tinha sentido. Ela não era apenas a poderosa CEO que todos viam. Ela era uma mulher que tinha construído paredes ao redor de si mesma e agora estava considerando deixar alguém entrar. Naquele fim de semana, eu liguei para ela. Eu estava começando a achar que você não ligaria, Adriana disse quando ela atendeu. E eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Eu quase não. Eu admiti. Eu devo ter pegado o telefone uma dúzia de vezes antes de realmente discar. Por quê? Nervoso. Eu acho que isso parece grande. Parece, não parece? Ela ficou quieta por um momento. Há uma cafeteria na rua Maple, a cerca de 20 minutos do escritório. The Morning Brew. Você a conhece? Edo, me encontre lá amanhã. 10.000. E Ethan, não use gravata. Eu ri. Anotado. Na manhã seguinte, eu cheguei na Morning Brew 15 minutos cedo, muito ansioso para esperar em casa por mais tempo. Eu pedi um café preto e encontrei uma mesa perto da janela observando pessoas passarem na calçada. Famílias com crianças pequenas, casais de mãos dadas, um homem mais velho passeando com seu cachorro. Adriana chegou exatamente às 10 minutos, vestindo jeans e um suéter simples. Eu nunca a tinha visto em nada além de traje de negócios. Ela parecia mais jovem, de alguma forma mais relaxada. Você está adiantado, ela disse deslizando para o assento em frente a mim. Então você está a toque? Ela pediu um latte do garçom que veio. Então virou sua atenção total para mim. Então aqui estamos. Aqui estamos. Eu ecoei. Isso é estranho, certo? Bom, estranho, mas estranho, muito estranho. Eu nunca fiz isso antes, saído com alguém que trabalha para mim. Nós poderíamos falar sobre trabalho. Eu sugeri fazer disso uma reunião de negócios. Ela riu. Por favor, não. Eu passo tempo suficiente pensando em Phoenix. Me conte algo sobre você que não tem nada a ver com marketing, ou apresentações, ou metas trimestrais. Tudo bem. Eu queria ser um chefe quando era mais jovem. Os olhos dela se arregalaram. Mesmo? O que aconteceu? Eu percebi que odeio acordar cedo e sou terrível em seguir receitas. Eu gosto de improvisar, o que funciona muito bem em marketing, mas não tanto em uma cozinha profissional. Eu dei um gole no meu café. E você? Você sempre quis administrar uma empresa? Nem perto. Eu queria ser uma professora. Escola primária especificamente. Ela mexeu seu latte distraidamente. Eu amava que a ideia de moldar mentes jovens, ajudando crianças a descobrir seu potencial. O que mudou? Meu pai ficou doente quando eu estava na faculdade. Problemas cardíacos. Ele precisava de alguém para ajudar a administrar sua empresa enquanto ele se recuperava. E eu era a única filha. Eu intervi pensando que seria temporário, apenas até ele melhorar. A expressão dela ficou distante, mas eu descobri que era boa nisso, realmente boa. E na época em que ele se recuperou, eu tinha encontrado meu próprio caminho. Comecei a Phoenix com algum dinheiro que eu tinha guardado e muito capital emprestado. Você se arrepende disso? Não ter se tornado professora? Ela considerou a pergunta. Às vezes. Mas então eu penso nas pessoas que eu emprego, nas vidas que dependem do sucesso da Phoenix. De certa forma, eu ainda estou ajudando pessoas a alcançar seu potencial apenas de uma forma diferente. Nossa conversa fluiu facilmente depois disso. Nós falamos sobre livros. Ela amava a ficção histórica. Eu preferia thrillers, destinos de viagem onde tínhamos estado e lugares que sonhávamos em visitar. Ela tinha mochilado pela Europa depois da faculdade. Eu tinha passado um verão no Japão ensinando inglês. Eu nunca teria adivinhado isso sobre você, ela disse, inclinando-se para a frente com interesse.
Japão, me conte sobre isso. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Tudo era tão diferente, a cultura, a comida, o jeito que as pessoas interagiam. Eu estava completamente fora da minha zona de conforto, o que era exatamente o que eu precisava. Quantos anos você tinha? 24. Recém-saído da faculdade. Nenhum plano real para minha vida. Eu imaginei que se eu fosse me perder, eu poderia muito bem me perder em algum lugar interessante. Ela sorriu. Eu gosto dessa filosofia. 3 horas se passaram antes que qualquer um de nós percebesse. A cafeteria tinha enchido e esvaziado 2 vezes. Meu café tinha esfriado. O latte de Adriana estava há muito tempo terminado. Eu provavelmente deveria ir, ela disse relutantemente. Eu tenho uma teleconferência às 2 em um domingo. Fusos horários diferentes. Ela se levantou e eu fiz o mesmo. Isso foi muito bom, Ethan. Foi. Podemos fazer de novo? Eu gostaria disso. Nós caminhamos para fora juntos, parando na calçada. Pessoas se moviam ao nosso redor, mas eu mal as notei. Mas precisamos falar sobre a logística. O que isso significa para o trabalho? Eu sei. Políticas de RH, potenciais conflitos de interesse, exatamente. Eu não quero que isso, seja lá o que isso está se tornando, afete sua carreira ou coloque qualquer um de nós em uma posição difícil. Então, o que fazemos? Ela pensou por um momento. Nós vamos devagar. Nós mantemos as coisas completamente profissionais no escritório. Ninguém pode saber sobre isso até que a gente descubra o quão sério isso é. E fora do escritório, um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Fora do escritório. Eu gostaria muito de ver você de novo. Jantar no próximo fim de semana. É um encontro. Ela hesitou, então estendeu a mão e apertou minha mão brevemente antes de soltar. Vejo você na segunda, Sr. Parker. Vejo você na segunda, senhorita Castillo. Eu a observei caminhar até o carro dela. Um elegante sedã prata estacionado rua abaixo. Ela olhou para trás uma vez antes de entrar, e o olhar que ela me deu fez meu peito apertar. As semanas seguintes caíram em um padrão. No trabalho, nós éramos completamente profissionais. Em reuniões, ela era a CEO e eu era o diretor de marketing. Nós mantivemos nossas interações breves e focadas em negócios, mas 2 vezes por semana, nós nos encontrávamos para jantar em restaurantes tranquilos pela cidade, lugares onde éramos improváveis de encontrar alguém da Phoenix. Nós aprendemos um ao outro lentamente. Ela me contou sobre a mãe dela que tinha falecido quando Adriana estava no ensino médio. Como aquela perda tinha moldado o relacionamento dela com o pai dela, a tornou mais determinada a se provar. Eu compartilhei histórias sobre minha própria família. Meus pais que se divorciaram quando eu era jovem. Meu irmão mais novo que agora era um médico em Seattle. Você o vê frequentemente? Ela perguntou uma noite durante comida italiana. Não tanto quanto eu gostaria. Nós trocamos mensagens de texto, fazemos videochamadas a cada poucas semanas, mas nós dois estamos ocupados com nossas carreiras. Isso é algo que eu me arrependo, ela admitiu, deixando a Phoenix consumir tanto da minha vida que eu perdi contato com pessoas que importavam, amigos da faculdade, parentes distantes. Todos eles se afastaram. Não é tarde demais para mudar isso. Ela sorriu tristemente. Algumas pontes são mais difíceis de reconstruir do que outras. Depois do nosso quinto jantar, ela me convidou para a casa dela para um café. Era uma linda casa nas colinas, moderna mas acolhedora. Grandes janelas davam para a cidade abaixo. Isso é incrível, eu disse, parado na janela. Obrigado. É muito grande apenas para mim, honestamente, mas eu me apaixonei pela vista. Ela veio para ficar ao meu lado perto o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Às vezes eu fico aqui à noite e olho para todas as luzes e me pergunto sobre todas as vidas acontecendo lá embaixo. Eu me virei para encará-la. Adriana. Sim, eu preciso te dizer algo. Isso está se tornando mais do que apenas jantares casuais para mim. A respiração dela prendeu. Para mim também.
Eu sei que dissemos que iríamos devagar, mas eu não consigo parar de pensar em você, no trabalho, em casa, o tempo todo. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto gentilmente. Eu estou com medo, Ethan. Não de você, mas do que isso significa. De ser machucada de novo. Eu estou com medo também, eu admiti. Mas eu acho que você vale o risco. Ela me beijou então, suave e hesitante no começo, então mais profundamente. Quando nós finalmente nos separamos, ela estava sorrindo. Fique, ela sussurrou. Por favor, fique. Tenho certeza, ela disse, os olhos dela encontrando os meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Eu quero você na minha vida, Ethan, realmente na minha vida. Eu fiquei aquela noite e nas horas quietas antes do amanhecer, deitado ao lado dela. Eu sabia que minha vida tinha mudado para um caminho totalmente diferente. Os próximos meses foram os mais felizes que eu já tinha conhecido. Nós ainda mantivemos as coisas profissionais no trabalho, mas nossas noites e fins de semana se encheram um com o outro. Ela me mostrou suas trilhas de caminhada favoritas fora da cidade. Eu a apresentei ao clube de jazz que eu frequentava há anos. Nós aprendemos os ritmos um do outro, nossos hábitos e manias. Ela tinha cozinhado massa naquela primeira noite na casa dela, admitindo com uma risada que era uma das únicas 3 coisas que ela podia fazer sem queimar. Meu pai sempre disse que cozinhar era um desperdício de tempo quando você podia apenas trabalhar durante o jantar. Ela me disse, me levou anos para perceber o quanto eu tinha perdido seguindo o exemplo dele. Nós caímos em padrões confortáveis. Manhãs de fim de semana se tornaram nosso tempo. Nós acordávamos lentamente, fazíamos o café da manhã juntos, líamos o jornal enquanto tomávamos café. Ela me apresentou a romances de ficção histórica que ela amava. Eu a deixei viciada na série de thrillers que eu seguia há anos. Mas eu queria mais do que apenas noites e fins de semana. Eu queria para sempre. 6 meses depois daquela primeira noite na casa dela, eu me encontrei em uma joalheria, meu coração batendo enquanto eu olhava para anéis de noivado. O vendedor me mostrou dezenas de opções, mas eu continuava voltando para uma. Simples, elegante, com uma única pedra que pegava a luz. Era perfeito. Era a Adriana. Eu comprei o anel e o carreguei no meu bolso por 2 semanas, esperando pelo momento certo. Veio em uma tranquila terça-feira à noite. Nós estávamos na casa dela cozinhando o jantar juntos. Ou melhor, eu estava cozinhando enquanto ela estava sentada no balcão me contando sobre o dia dela. Eu tenho algo para te perguntar, eu disse, pousando o pano de prato. Adriana virou para me encarar imediatamente, lendo algo na minha expressão. Parece sério. É. Minha mão fechou ao redor da caixa no meu bolso. Na verdade, é a coisa mais séria que eu já fiz. Eu puxei a caixa e a abri. Eu te amo, Adriana. Eu quero você na minha vida permanentemente, oficialmente. Eu quero acordar ao seu lado todas as manhãs e adormecer ao seu lado todas as noites. Eu quero construir uma vida com você. Ela olhou fixamente para o anel, a mão dela subindo para cobrir a boca dela. Por um momento terrível, ela não disse nada. E eu me perguntei se eu tinha entendido tudo errado. Você sabe, isso vai complicar as coisas no trabalho. Ela finalmente disse, a voz dela trêmula. Eu já falei com o RH e o conselho sobre isso. Eu admiti. Eu me encontrei com eles na semana passada para discutir ajustes na estrutura de relatórios. Eu reportarei diretamente ao conselho em vez de a você. Sem conflitos de interesse, sem sussurros de favoritismo. Os olhos dela arregalaram. Você falou com meu conselho sem me dizer. Eu queria fazer isso certo, eu disse simplesmente. Eu não queria que você tivesse que escolher entre me amar e administrar sua empresa. Você não deveria ter que sacrificar nenhum dos dois. Ela se aproximou, lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Você realmente pensou em tudo? Eu tentei. Isso é um sim? Minha voz falhou ligeiramente na última palavra. Eu não ouvi uma pergunta ainda, ela disse. Mas ela estava sorrindo agora,
mesmo enquanto lágrimas rolavam pelas bochechas dela. Eu me ajoelhei bem ali na cozinha dela, segurando o anel com uma mão que tremia ligeiramente. Adriana Castillo, você vai se casar comigo? Você vai me deixar passar o resto da minha vida te mostrando o quanto eu te amo? Sim, ela sussurrou, e então mais alto. Sim, absolutamente sim. Eu me levantei e deslizei o anel no dedo dela, e ela jogou os braços em volta do meu pescoço, me beijando tão forte que nós tropeçamos para trás contra o balcão. Quando nós finalmente nos separamos, nós dois estávamos chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu não posso acreditar que você falou com o conselho sem me dizer. Ela disse, balançando a cabeça, mas ainda sorrindo. Isso exigiu coragem. Eu estava nervoso o tempo todo, eu admiti. Mas eles foram realmente solidários. Eles disseram, você merece ser feliz, e se isso significava ajustar algumas estruturas de relatórios, valia a pena. Ela olhou para o anel no dedo dela, virando a mão para vê-lo brilhar. É perfeito. Você é perfeita. Eu realmente não sou, eu disse com uma risada. Mas eu sou seu. Nós planejamos o casamento para 3 meses depois. Nenhum de nós queria algo grande e chamativo. Em vez disso, nós escolhemos o jardim botânico onde tínhamos tido nosso terceiro encontro. O lugar onde eu tinha percebido pela primeira vez que estava me apaixonando por ela. A cerimônia foi pequena, apenas amigos próximos e alguns membros da família. Meu irmão voou de Seattle. O pai de Adriana compareceu, parecendo orgulhoso apesar de seu comportamento estoico usual. Adriana vestiu um vestido creme simples, que a fez parecer radiante. E quando ela caminhou pelo corredor em minha direção, eu tive que piscar para segurar as lágrimas. Você está linda, eu sussurrei quando ela me alcançou. Você não está tão mal você mesmo. Ela sussurrou de volta, apertando minhas mãos. A cerimônia em si foi curta e doce. Nós tínhamos escrito nossos próprios votos. E quando foi minha vez de falar, eu olhei nos olhos dela e disse, eu prometo sempre arrumar sua gola quando estiver torta. A ouvir quando você precisar falar e a te lembrar que a vida é sobre mais do que apenas trabalho. Eu prometo te amar nos dias difíceis e nos fáceis, e nunca tomar por garantido o quão sortudo eu sou por ter te encontrado. Os votos dela eram tão simples e sinceros. Eu prometo te deixar entrar, mesmo quando me assusta. Eu prometo arrumar tempo para nós, não importa o quão ocupado o trabalho fique. E eu prometo te amar com tudo o que eu tenho, por tanto tempo quanto nós dois vivermos. Quando o oficiante nos pronunciou casados, todos aplaudiram, e eu beijei minha esposa pela primeira vez. Minha esposa, as palavras pareciam surreais e maravilhosas. Os meses que se seguiram foram sobre aprender a misturar nossas vidas juntas. Nós nos mudamos para uma nova casa, uma que pertencia a nós dois, em vez de apenas a ela ou apenas a mim. Nós resolvemos nossas rotinas matinais, descobrimos que nós dois gostávamos do apartamento quieto nas noites. E discutimos de forma divertida sobre se o termostato deveria ser ajustado para 70 ou 72 degrees. O trabalho se ajustou também. Minha nova estrutura de relatórios para o conselho significava que a Adriana e eu poderíamos manter nossos limites profissionais enquanto ainda éramos casados. Não foi sempre fácil. Houve vezes em que eu tinha informações que ela não tinha, porque vieram através de canais do conselho, e vezes em que ela teve que se recusar de decisões que afetavam meu departamento. Mas nós fizemos funcionar porque nós estávamos comprometidos em fazer funcionar. Nós também fizemos um pacto no início, sem conversa de trabalho depois das 7 da noite. Aquelas horas eram para nós, para nosso casamento, para a vida que estávamos construindo juntos. Algumas noites nós cozinhávamos o jantar juntos, muitas vezes queimando coisas e pedindo comida para a viagem em vez disso. Outras noites nós saíamos experimentando novos restaurantes ou revisitando velhos favoritos. Fins de semana se tornaram sagrados. Nós começamos a fazer trilhas juntos, explorando trilhas por todo o estado. Nós começamos uma tradição de corridas de domingo de manhã,
seguidas de café da manhã em um pequeno café perto da nossa casa. Nem tudo era perfeito. Cerca de um ano em nosso casamento, nós atingimos nosso primeiro período realmente difícil. A empresa estava passando por uma difícil negociação de fusão e a Adriana estava estressada além de qualquer coisa que eu tinha visto antes. Ela começou a trabalhar 14, 16 horas por dia. Ela chegava em casa exausta e distante, muito cansada para falar, muito tensa para dormir. Você vai se esgotar. Eu disse a ela uma noite quando ela chegou em casa depois da meia-noite pelo 5º dia consecutivo. Eu estou bem, ela retrucou. E eu vi um lampejo do pai dela na resposta dela. O homem que tinha escolhido o trabalho acima de tudo. Você não está bem. Você está exatamente onde você prometeu a si mesma que nunca estaria. Ela parou, a pasta dela ainda na mão dela. O que isso supostamente significa? Significa que você me disse que seu pai perdeu toda a sua infância por causa do trabalho. Você disse que seria diferente. Mas olhe para você, Adriana. Quando foi a última vez que jantamos juntos? Quando foi a última vez que você estava em casa antes do anoitecer? O rosto dela se amarrotou e de repente ela estava chorando. Eu não sei como fazer os dois. Como administrar esta empresa do jeito que ela precisa ser administrada e ainda ter uma vida. Eu a puxei para meus braços. Você não precisa fazer isso sozinha. É para isso que eu estou aqui. Me deixe ajudar a carregar um pouco disso. Nós ficamos acordados conversando até às 3 da manhã, trabalhando nisso. Ela admitiu que tinha estado com medo de delegar, porque ela se preocupava que significava que ela estava falhando. Eu a ajudei a ver que pedir ajuda era, na verdade, a coisa mais forte que ela podia fazer. Na próxima semana, ela promoveu 2 pessoas para posições sênior e começou a sair do escritório às 6 todas as noites. As coisas melhoraram depois disso. Nós aprendemos a nos comunicar quando estávamos lutando, em vez de deixar acumular. Nós aprendemos a nos apoiar um ao outro nos tempos difíceis, em vez de nos separar. 5 anos depois daquele momento no corredor, quando Adriana tinha arrumado minha gravata, nós estávamos naquele mesmo local. O corredor tinha sido renovado como parte da expansão da empresa, mas ainda era reconhecível. Você se lembra? Eu perguntei, ajeitando o blazer dela antes que ela fosse para uma importante reunião com investidores. Como eu poderia esquecer? Ela sorriu, estendendo a mão para ajustar minha gravata, assim como ela tinha feito naquele primeiro dia. Você parecia tão nervoso. Eu estava aterrorizado. Eu admiti, não apenas da entrevista, do que eu senti quando você me tocou. Eu sabia que minha vida estava prestes a virar em uma direção que eu nunca tinha planejado. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora eu sou apenas grato por aquele momento, por cada momento desde então, pela vida que construímos juntos. Eu olhei nos olhos dela, ainda tão cativantes quanto tinham sido 5 anos atrás. Para você, pare de encarar meus lábios assim. Ela sussurrou, ecoando as palavras dela daquele primeiro dia. Se você continuar olhando para mim desse jeito, eu vou. Eu a beijei antes que ela pudesse terminar. Bem ali no corredor onde tudo começou. Quando nós nos separamos, ela estava sorrindo. Você vai me atrasar para minha reunião, ela disse. Mas ela não parecia chateada. Algumas coisas valem a pena se atrasar. Ela me beijou mais uma vez, rápido e doce, então seguiu em direção à sala de conferências. Eu a observei ir. Esta mulher que tinha arriscado em mim todos aqueles anos atrás, que tinha arrumado minha gravata e visto algo que valia a pena conhecer por baixo do exterior nervoso, que tinha me deixado entrar na vida dela cuidadosamente guardada e no coração dela. Nós tínhamos construído algo real juntos. Não perfeito, mas honesto. Não fácil, mas valeu a pena. Uma parceria de iguais. Um amor que cresceu mais forte a cada ano que passava. E todo dia eu era grato por aquele momento no corredor. Pelo aviso sussurrado dela que tinha sido realmente um convite, pela coragem que nós dois encontramos para arriscar um no outro. A vida tinha nos dado algo que nenhum de nós tinha estado procurando. Mas ambos nós precisávamos.
E parado ali naquele corredor. Eu sabia que passaria o resto da minha vida